concedida a cada um de nós nos dois planos da vida, de bebermos na tua fonte de sabedoria, de amor e libertação. Abençoa, Senhor, cada um de nós aqui reunidos na noite de hoje, nesse instante que vibramos pela paz do nosso planeta Terra, nossa casa-mãe, nosso país, nosso estado e a nossa cidade, pelo momento de euforia das festas tradicionais que ora vivenciamos, para que tudo transcorra na mais perfeita harmonia, na sintonia da paz, da amizade e da fraternidade. Que a espiritualidade amiga possa envolver o nosso irmão Marcelo Martinho, que estará utilizando da palavra na noite de hoje, para que a sua mensagem encontre receptividade nas mentes e nos corações aqui reunidos nos dois planos da vida. Rogamos a fluidificação da água para que sirva de medicação para o espírito e o corpo de todos que dela vivem. E na certeza da sua amorável presença, dos benfeitores amigos aqui entre nós, lhe agradecemos humilde e fraternalmente, sendo o Senhor ser conosco, hoje, agora e sempre. Da paz, o Senhor nos envolva a todos. Gente, boa noite. Boa noite. Que a suave paz do Mestre Jesus esteja nos envolver a todos, que a espiritualidade amiga que possa se fazer presente nas nossas atividades doutrinárias da noite de hoje, a nossa segunda palestra do ano, e temos assim a alegria de receber os amigos que vêm de outras terras trazer aqui a sua mensagem, o seu aprendizado, não é? E vamos estar falando um tema muito interessante, está lá na questão 815 e subsequente do Livro dos Espíritos, Entraves ao Progresso Espiritual. Tudo aquilo do mundo físico, tudo aqui da vida mundana que tem a capacidade de criar entraves à minha evolução moral, espiritual, como pedem os espíritos amigos. Os apegos que nós temos das coisas terrenas excessivamente, que geram esses entraves, não é? Então aí a nossa segunda palestra do ano, a próxima será dia 11/2, com o nosso irmão Paulo Mitasso, Melindres na Casa Espírita e Carnaval. Aleluia. Tá? Então, a doutrina espírita, como a ciência que trata da nossa realidade existencial, ela vem transitar em todas as áreas para colocar luz naquilo que eu preciso compreender e conhecer. E hoje nós temos a alegria de receber nosso irmão Marcelo Martinho, incansável trabalhador da Seara. Marcelo, que é feirense, está aqui conosco na noite de hoje. Eu vou convidar aqui nossa irmã Thaís para fazer um trecho do Evangelho, um tópico aqui do nosso Evangelho da noite de hoje. Tá? Pense bem aí o que você vai trazer para a gente, um tópico do Evangelho. Em seguida temos o nosso irmão Marcelo, 1h, viu, Marcelo? Você escolheu o seu tempo na Figura de Ângeles, irmão Francisco, possa lhe inspirar e abençoar aí. Capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita.
A beneficência, meus amigos, vos dará nesse mundo as mais puras e as mais doces alegrias, as alegrias do coração, que não são perturbadas nem pelo remorso, nem pela indiferença. Pudesses compreender tudo que encerra de grande e de suave a generosidade das belas almas, esse sentimento que faz com que se olhe ao trem com o mesmo olhar com o qual se olha a si mesmo, que se desnuda com alegria para vestir um irmão. Pudesses, meus amigos, não ter mais doce ocupação que é de fazer os outros felizes. Quais são as festas do mundo que poderíeis comparar a essas festas alegres, quando, representantes da divindade, entregais a alegria a essas pobres famílias que não conhecem da vida, senão as vicissitudes e as amarguras? Quando vedes de súbito esses semblantes descorados se iluminarem de esperança, porque não tinha pão, esses infelizes e suas crianças, ignorando que viver é sofrer, gritavam, choravam e repetiam essas palavras que penetravam com um agudo punhal no coração materno. Eu tenho fome. Compreendei quanto são deliciosas as impressões daquele que vê renascer a alegria, onde um instante antes não via senão desespero. Compreendei quais são as vossas obrigações para com os vossos irmãos. Ide ao encontro do infortúnio, ide em socorro das misérias ocultas, sobretudo porque são as mais dolorosas. Ide, meus bens amados, e lembrai-vos destas palavras do Salvador. Quando vestirdes um desses pequeninos, pensai que é a mim que o fazeis. Segue aqui a reflexão, que a gente possa ser tocada por essas palavras, e agora eu vou passar a palavra para o nosso irmão Marcelo. Meus irmãos, que a luz do Mestre Jesus os envolva hoje e sempre. Numa das suas cartas, que estão no Evangelho, São Paulo escreve a seguinte frase: o bem que eu tento fazer, eu não consigo, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Essa frase é o relato de um conflito espiritual em que o apóstolo dos gentios vivia. Esse conflito é mais relatado no livro Paulo e Estevão. Porque no meio católico, porque São Paulo é um santo católico, né? E também é um dos fundadores do cristianismo. Tanto os católicos quanto os protestantes acreditam que a graça de Deus apareceu para Paulo na estrada de Damasco e converteu um torturador num santo. Mas hoje, 2000 anos depois, o Espiritismo fundou a arqueologia espiritual, que é o testemunho da história por quem estava lá. E existem livros no plano espiritual. Não, Jesus não converteu um torturador num santo. Paulo nunca foi santo no sentido que nós atribuímos à palavra. Ele nunca foi um espírito puro. Um espírito certamente mais adiantado que a gente, mas essa frase que ele escreveu nas epístolas, ele já tinha passado mais de 10 anos depois da conversão. Porque do momento que ele viu Jesus ao momento que ele começou a pregar a mensagem de Jesus, foram 10 anos. Foram 10 anos de sofrimento para limpar o homem antigo. Aí uns deixa eu ver quantos anos depois ele saiu. 10 anos depois ele foi para Antioquia,
começou as missões, mas uns 10 anos na frente ele começou a escrever as cartas. Então vejam bem, porque ele saiu fundando as igrejas, né? E não tinha como atender a todas. Aí Jesus apareceu para ele e mandou escrever as cartas. Então quando ele escreveu essa carta, era um homem que nasceu na elite judaica, que foi educado na lei de Deus desde criança, tinha férrea disciplina pessoal, não tinha vício nenhum, perseguiu os cristãos por fanatismo religioso, se converteu ao cristianismo porque Jesus apareceu para ele, indicando o erro dele, passou 3 anos no deserto, 4 anos em Tarso, sozinho, meditando, mais 2 anos em Antioquia, sem conseguir fazer nada, ou seja, cerca de 10 anos de estudo, meditação, já tinha percorrido o mundo todo, sendo apedrejado em nome de Jesus, sendo preso em nome de Jesus. E este homem, com esse currículo, escreveu uma carta dizendo que o bem que ele estava tentando fazer ele não conseguia e ele acabava fazendo mal sem querer. Este homem não foi o Zé da Silva dele, foi São Paulo, reclamando da natureza dele. E nós sabemos por quê, porque algumas coisinhas, Paulo estava de mal de Tiago. Tiago queria judaizar a igreja, Paulo queria uma igreja livre. Se não fosse Pedro, tinha acontecido o primeiro cisma ali, ou seja, Paulo tinha os problemas dele. Agora, se essa frase se aplica a Paulo, será que se aplica a gente? Pior ainda. Por quê? Do momento a que o ímpio se torna cristão e que ele admite Jesus como mestre, até o momento do encontro com Cristo, existe uma via sacrificial. Jesus disse isso: quem quiser me seguir, pegue a sua cruz e siga-me. Ele disse que o fardo dele era leve, mas ele não disse que o caminho era fácil. Por quê? Nós vemos na vida de Paulo, que recomendo, se você acha que tem algum problema na vida, se você está meio triste, desanimado, ó céus, ó vida, ó tadinho de mim, pegue o livro Paulo e Estevão para ler urgentemente. Então, eu vou tomar a vida de Paulo, que a vida de Paulo é a de todos nós, só que a nossa é bem amenizada, né? Então lá, Paulo conheceu Jesus. E agora? Agora eu tenho que mudar de vida. Vamos mudar de vida. Pronto. O que acontece? Perdeu o emprego. Ele era rabino. Não podia mais ganhar dinheiro com rabino. Ponto. Então, vem o primeiro problema. Porque muita gente abandona o caminho. Deixa eu dizer para vocês o que ninguém disse ainda. Jesus não dá dinheiro. Isso é uma heresia que eu estou falando agora, né? Jesus não dá dinheiro não. E tira, viu? Você não vai ganhar dinheiro servindo a Jesus. Você vai gastar dinheiro. E você vai perder um bocado de dinheiro servindo a Jesus. Não é o que... Por que as igrejas dizem o contrário? Que é mais fácil. Quantas vezes esse é ano eleitoral? Eu me lembro do seu Evelásio, que foi prefeito Teodoro Sampaio.
Meu saudoso tio Vila. Saudoso não, porque de vez em quando eu sinto a presença dele. Tio Vila, por que você não vai ser candidato a prefeito? A eleição está ganha, todo mundo vota o senhor. Chamaram uma reunião no partido para ver como é que ia falar mal do outro candidato. Aí eu resolvi não ir na reunião, não quero não. Ele não se propôs a falar mal do outro candidato. Então, se você vai seguir Jesus, você vinha na sua vidinha de homem do mundo e você se converteu ao cristianismo, você vai perder alguma coisa. No caso de Paulo, ele perdeu o emprego. Alguns espíritas também perderam. Ou perde uma oportunidade de um cargo, né? Porque você tem que pisar no pescoço de alguém para subir na empresa. Porque você não pode ajudar um colega de trabalho a ficar tão competente quanto você. Porque você tem que destruir seu concorrente. Tem um armazém da esquina que é seu concorrente, você vai fazer tudo para prejudicar seu concorrente, senão você não ganha seu dinheiro. Então, logo quando o Espírito decide seguir Jesus, sobretudo se ele vem numa vida de impiedade, que o homem piedoso é aquele que tem a prática espiritual religiosa, você vai perder alguma coisa. Você vai perder um cargo, você vai perder um dinheiro. Paulo começou perdendo um emprego. Ele era rabino, ele ia ser sumo sacerdote do Sinédrio. Ele ia se tornar o homem mais poderoso de Jerusalém. No momento em que ele disse para os dois servos dele que ele tinha visto Jesus, ele já perdeu isso aí. Já perdeu o cargo, o dinheiro e o poder. Então começa o primeiro entrave ao progresso espiritual. Lembra da história do jovem rico? Mestre, como é que eu faço para entrar no reino dos céus? Siga a lei e os profetas. Ah, mestre, mas a lei e os profetas eu sigo desde criança. Se queres ser perfeito, abandona tudo que tens e segue. Então, o primeiro entrave ao progresso espiritual é o apego à matéria. Tem uma turma que tem um escorpião no bolso, que é um negócio, né? É meu carro, minha casa, minha mulher, meus filhos, meu título. Quanta gente não vem no centro espírita para não ficar mal falado? Aqui na Bahia, algumas pessoas podem relacionar, mas não vou dizer o nome. Aqui na Bahia, a gente viu um espírita mudar de religião para ganhar uma eleição. Dizer que era protestante. Ele não ganhou a eleição e voltou a ser espírita, com uma cara de pau do dia. Não, mas na hora ele disse, não, agora eu sou protestante. Tá lá, ele não ganhou a eleição, porque Deus é misericordioso. Se ele ganhasse, era pior para ele. Então, é o primeiro entrave ao progresso espiritual. O ser humano é muito ligado à matéria. E é muito ligado ao dinheiro. E volto a dizer, contrariando as filosofias de prosperidade que vocês veem fora, Jesus não dá dinheiro não. Os 12 apóstolos de Jesus, ninguém ficou rico. Aliás, tu está na igreja agora rezando, que é o ano novo, né? Saúde e dinheiro no bolso, para um homem que não tinha nem onde dormir. Está no Evangelho. Jesus declarando
Os lobos têm tocas para dormir, mas eu, filho do homem, não tenho nem onde recostar minha cabeça. Porque Jesus dormia de favor. E de vez em quando, você vai ter que perder. Segundo fator, mas a minha maior riqueza são meus amigos e minha família. Vamos continuar a história de Paulo. Quando Paulo viu Jesus em Damasco, ele ficou cego. Ele entrou na cidade e procurou o amigo dele. Quando o amigo dele soube que ele tinha visto Jesus, não quis deixar nem ele entrar. Ele cego, precisando de socorro. O amigo não quis socorrer. Você vai perder seus amigos. Os colegas de cachaça, os primos do churrasco, a galera do trio elétrico, a galera da festa que está tendo na cidade. Fulano ficou chato, fulano é fanático, fulano agora só quer viver dentro do centro espírita, cara enjoado, não toma nem uma cervejinha, aquele cara é doente, fica vendo espírito por aí. Tu vai perder seus amigos. Outro entrave ao progresso espiritual, o apego ao bem material e o apego à afirmação social, à aprovação da sociedade. Você está confortável com os seus bens materiais e com todo mundo te achar bonito. Mas todo mundo, só o que você não sabe é que todo mundo te acha bonito enquanto você é interessante para eles. Porque Sadoc era amigo de infância de Paulo. Quando ele se tornou cristão, a amizade acabou rapidinho. As amizades do mundo são assim. Acabou rapidinho. Então, não serás popular seguindo Jesus. É o segundo entrave ao progresso espiritual. Nosso desejo de aceitação social. Ou você segue a Deus, ou você segue ao mundo. Mas a minha família é tudo para mim. Eu estou dizendo, se vocês acham que tem problema na vida, leia o Paulo Estevam, vocês precisam ler rápido. Eu já li 4 vezes. Eu tenho o livro decorado. Minha família é tudo para mim. Quando chegou em Tarso a notícia que Paulo tinha se convertido ao cristianismo, a mãe dele morreu de desgosto, desencarnou. A mãe dele teve um ataque no coração e morreu quando soube que o filho era cristão. E o pai desertou. Sua família também é um problema para o seu progresso espiritual. Eu tenho uma teoria não oficial, ainda estou pesquisando, vou lançar a teoria. Eu acho que quanto mais evoluído o espírito, mais problemática é a família. Marcelo, mas quando a gente faz evangelho no lar, tudo se resolve, o pessoal vai entender. Olha o sobrinho de Chico Xavier. Escreveu um livro para dizer que o tio dele era um farsante e que ele fazia melhor. Olha os irmãos de Jesus. Mestre, seus irmãos estão aí fora. Quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Porque eles tentaram prender Jesus. Mas no Antigo Testamento, os irmãos de José. Então você quer evoluir espiritualmente? Tu vai perder seu dinheiro, seus amigos e sua família. A família vai te achar chato, enjoado. Os primos vão falar mal de você. Você vai chegar no churrasco da família, você é o chato que não bebe. Ou pior, a família de outra religião, a família de outro partido. Né? Todo mundo falando mal de você. Outro grande entrave ao progresso espiritual. O desejo de dinheiro, o desejo de aceitação social e a nossa carência afetiva de ser aprovado pelos outros.
Porque se você está no caminho do Espírito, ou você busca a aprovação de Deus, ou você busca a aprovação dos homens. Então, a terra, você sabe o impressionante da terra? Tudo na terra puxa a gente para baixo. Você sai na rua, é o pessoal reclamando da vida, reclamando do governo, falando da novela. Tu chega em casa de noite e ainda tem uma empistiação do tal do Big Brother. Tu chega no TikTok, tem um monte de dancinha. Tu chega no grupo do WhatsApp, é um monte de confusão. A humanidade só te puxa para baixo. Foi por isso que de Paulo ver Jesus a Paulo se tornar pregador do cristianismo, demorou 10 anos. Porque existe um problema maior do que todos esses juntos. Família, emprego, política, religião, vizinho. Esses não são os maiores problemas do cristão. O maior problema do cristão é ele mesmo. Porque Paulo dizia que o bem que ele tentava fazer, ele não conseguia, mas o mal ele fazia, porque ele ainda era um torturador convertido ao cristianismo. E aí é que vem o mais difícil trabalho do homem: lutar contra a sua natureza. A natureza de Paulo era autoritária, era mandão, ele era um homem que mandava e era obedecido no Sinédrio, uma inteligência brilhante. Diz o livro Paulo Estevão que o primeiro homem que conseguiu bater de frente com ele no argumento dele foi Estevão, porque até lá ele nunca tinha perdido um debate. Então ele viu Jesus, mas ele ainda era Paulo. Ele era um homem intransigente, agressivo, confrontador, polêmico, pior de tudo, inteligente, cioso da sua argumentação, da sua opinião. Depois o problema do emprego, dos amigos, da família, fora o governo que ficou contra ele, mas também teve isso. Foi preso várias vezes. Mas o pior problema era ele. Ele mesmo. Porque ao contrário do que alguns religiosos pregam, ele não era santo. Ele era aquele homem agressivo que estava a serviço de Jesus. Um serviço que ia contra a natureza dele. Jesus é o mestre da paz, da mansidão, da concórdia, do perdão, do diálogo. Ele estava habituado a condenar à morte as pessoas que não seguiam a lei. E de repente ele estava servindo a Jesus. Tudo dentro dele, imagina a situação, tudo dentro dele era contra o que ele estava tentando fazer. Ele estava agredindo a própria natureza. E este é o maior problema da evolução espiritual. O Evangelho segundo o Espiritismo define o homem como o que é um ser humano na definição espírita. O ser humano é um espírito transitando da animalidade para a angelitude. Com um detalhe, muito mais próximo do animal do que do anjo. Tem outro trecho do Livro dos Espíritos que fala sobre isso, quando Kardec fala sobre a reprodução. Pergunta a Kardec aos espíritos
O que é que vocês acham da gente usar anticoncepcional para poder fazer sexo à vontade? Os espíritos respondem: isso prova que vocês são mais próximos do animal do que do santo. Aí tem gente que chegou à brilhante conclusão que não era para usar mais anticoncepcional mais. Não foi isso que os espíritos disseram. Os espíritos só disseram que isso demonstra a nossa condição. Então, o homem é um espírito transitando da animalidade para a angelitude. A gente vem para o centro espírita e a gente ouve coisas angelicais. Só que nós somos bicho. E aí você tem que combater, você tem que domesticar você mesmo. Você tem que domesticar você mesmo, porque você está acostumado a pular no pescoço dos outros, a gritar, a fazer acontecer. Então, o ser cristão é uma luta contra a própria natureza. O ser cristão é desconfortável. Quando Paulo fala do conflito, ele fala do desconforto. Quem está confortável, quem está com a paz do mundo, não está no caminho de Jesus. A paz do mundo é o seguinte: você sentou no bar, tomou uma cerveja para esquecer, aí você relaxa. Não, eu estou confortável aqui. Peguei meu 13º, assei uma carne, tem a cerveja com os amigos, é cheio de álcool na cabeça. No estresse, estou relaxando. Isso aqui está confortável. Se você está confortável, você não está crescendo. Ser cristão é desconfortável. Ser cristão é fazer como os espíritos falam no livro dos espíritos: chegue no final do dia e avalie tudo o que você fez. E se pergunte se você deixou de fazer algum bem que você podia ter feito, ou se você causou alguma contrariedade a uma pessoa que você podia ter evitado. Isso não é confortável. É por isso que Paulo falou do desconforto dele. A gente tem a ideia também que as religiões transmitem, somente cultura católica, né? O santo. O santo é aquele ser iluminado que está em sintonia com Deus, né? Aqui está da São Francisco ali com a auréolazinha. O santo está em paz. Não, meu irmão, o santo não está em paz. O santo está em conflito. O santo está o tempo todo se perguntando se quem está agindo naquele momento é o bicho que está se tornando santo ou é o anjo que ele quer ser. Se quem está tomando aquela atitude é o homem das cavernas ou é o espírito. E frequentemente o santo diz: rapaz, quem tomou essa atitude aqui foi o homem das cavernas. Ou o santo de vez em quando dá vontade de dar uma pedrada em alguém. Não, calma, eu preciso perdoar. Deus é amor, pelo amor de Deus, não vamos dar pedrada no irmão. Mas que ele merecia. O santo não é isso que vocês estão pensando. Aquele ar de beatitude, de belas companhias espirituais. O cristão tem medo, o cristão tem a dor do crescimento, o cristão tem a angústia, tem a melancolia, como Jesus falou: na vida tereis tribulações, mas não vos espereis, porque eu estarei contigo. Tem gente que acredita que se você tiver Deus no coração, você vai viver feliz. Você não vai ter tristeza, você não vai ter depressão.
ansiedade. Tem gente que acha que tudo isso é falta de Deus. Se você está muito tranquilo, você não está no caminho espiritual. Se você tem Deus no coração, como o povo diz, que é uma metáfora, porque todo mundo tem Deus, você está se questionando, você está estudando, você está aprendendo, você está se perguntando se está fazendo a coisa certa, você está querendo fazer melhor, você está observando os seus erros e frequentemente triste, porque você faz, não dá resultado, porque a humanidade é assim, a humanidade é aquilo. Aí você vai crescendo um pouquinho mais e vai percebendo que você tem que amar as pessoas do jeito que elas são e não do jeito que você gostaria que elas fossem. O cristão vai amadurecendo, ele entende que ele semeia hoje, mas a colheita está na mão de Deus, e a colheita é para os séculos seguintes. Que você tem que perdoar como você precisa ser perdoado. E aliás, quem é sincero consigo mesmo, ele observa a necessidade que ele tem de ser perdoado. Então, na verdade, o espírito cristão, ele traz os automatismos da fase animal, às vezes transpostos para a própria atividade cristã. O principal automatismo, a principal chaga da humanidade, o orgulho e o egoísmo. Então a gente vê até no meio espírita, frequentemente uma luta de egos, uma briga de vaidades, porque aqui eu mando, aqui é o meu setor, porque está passando por cima da minha autoridade. Aí quando você acha que não está mandando o suficiente, você sai daquele centro espírita e abre outro para fazer do seu jeito, porque o jeito do outro está errado. Falta de humildade, falta de paciência. Às vezes o outro está errado mesmo, e aí? Eu não vou trabalhar com ele porque tudo dentro do bom senso, né? Porque ele não está fazendo a coisa da melhor forma possível, ele está fazendo do jeito que ele sabe fazer. O fato do outro estar fazendo do jeito que ele sabe fazer não quer dizer que eu não posso trabalhar com ele, mas eu quero que faça do meu jeito, com a minha autoridade, com a minha disciplina, porque está tudo desorganizado aqui. É o seu instinto controlador, o seu instinto de tentar controlar a sua vida. Na tentação de Cristo, do Evangelho, que na verdade nós temos que ter uma compreensão maior. Porque não existe isso de Satanás ter tentado Cristo. Isso é ilógico. Jesus é o governador do planeta. Mas ali, naquele trecho que Jesus estava orando no deserto, relata as principais tentações do homem. E a gente vai ver, eu estudei muito isso na obra de Carlos Pastorino, Sabedoria do Evangelho. Então, primeiro, a gente vê que Jesus está orando no deserto, jejuando, e aparece o Satanás para ele. Vem o Satanás. Deixa eu explicar para vocês primeiro a relação de Jesus com Satanás. Jesus é o pai e a mãe da terra. Todos os espíritos que cresceram no planeta, cresceram por coordenação dele. Se existe algum espírito que se auto-intitula Satanás, Jesus já sabe o que ele vai fazer com 200 anos de antecedência. Mas diz a Bíblia que chegou Satanás. Tadinho de Satanás. E o povo leva muito a sério isso. Me sirva e eu lhe darei os reinos da terra. Aí mostrou os reinos, cheio de ouro, cheio de coisa. Olha que legal.
para Jesus não significa nada, porque a terra já é dele, né? Ele foi oferecer. Tem umas coisas que tem que botar tique e teco para funcionar. Você vai oferecer os reinos da terra para o dono da terra. Não, mas é uma metáfora, é um ensinamento. É dentro daquilo que a gente estava dizendo. Então, qual é a primeira tentação? Satanás em hebraico significa adversário. E eu vou dizer então qual é o principal entrave ao progresso espiritual. É o Satanás. Só que nós somos o Satanás. Né? Você quer ver o diabo em pessoa? Você acorda de manhã, olha no espelho. Antes de escovar o dente e pentear o cabelo. É o Satanás. Né? E agradeça a Deus que seu marido vê isso todo dia. Ou a esposa, né? E está vivo para contar a história. Né? Então, o Satanás é a natureza inferior do homem. Então, o primeiro entrave ao progresso espiritual: o apego aos bens materiais, o desejo do ouro da terra, do poder da terra, do fausto da terra. Não se pode servir a dois senhores. Ou você serve a Mamon, o deus do dinheiro egípcio, ou você serve a Deus. Não quer dizer que você não possa ter muito dinheiro, mas quer dizer que você não pode ser o servo do dinheiro. Não há problema em ser rico. O problema é que quando ficar entre o dinheiro e Jesus, você tem que ter clareza de quem você vai escolher. Então, nessa metáfora de Jesus no deserto, que está lá no Evangelho, por que Jesus deixou aquilo? Por que essa mensagem do Evangelho? Nada no Evangelho é à toa. Porque ele deixou um ensinamento para a posteridade. Aí, Jesus disse ao Satanás: não, nada disso me pertence. Está escrito: servirá o Senhor teu Deus de todo o seu coração, todo o seu sentimento. Não quero os reinos da terra, não. Pronto. Então, é o primeiro entrave ao seu progresso espiritual. O desejo aos bens da terra. Aí, o Satanás veio com a segunda tentação. Você já superou. É o nosso caminho. As três tentações de Jesus são o nosso caminho. Você já superou esse desejo. Você não quer mais ser presidente da República, ter milhares de pessoas te ovacionando. Você não sente isso. Sair o melhor carro da cidade, ter a melhor empresa da cidade. Mas aí vem o segundo. Jesus estava com fome. Aí o Satanás disse para Jesus: ora a Deus para que os anjos te venham servir. E Jesus disse: está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que vem de Deus. É a segunda tentação. São as nossas necessidades do dia a dia. É a nossa conta para pagar, né? Aí você resolve que não vem para o centro espírita, porque quer trabalhar mais, porque precisa pagar uma conta. Continua endividado e ainda ganha uma obsessão. Ah, não, porque eu preciso de um terceiro emprego, porque eu preciso pagar a faculdade do meu filho. A vida é difícil, com as necessidades reais e fictícias. Aí eu já estou saindo do plano da ambição, eu estou falando do plano da necessidade. Do pão, do alimento, do dia a dia. Esse é o segundo entrave. Como Jesus respondeu: não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que vem de Deus. O momento em que o homem prioriza Deus e o resto virá por acréscimo. O mês está acabando, inclusive está acabando agora. O mês acabou antes do dinheiro. Ou o dinheiro acabou antes do mês. O cartão está vencido. Não vou estudar o Evangelho, não. Eu vou fazer mais um curso para ganhar mais dinheiro. Aí deixa o Evangelho no escanteio,
Todo mundo tem uma boa justificativa para não servir a Jesus. Você está com dificuldade de pagar suas contas, ainda vai no centro espírita ajudar a cesta básica do outro, ou como o Chico Xavier fazia. Chico Xavier era funcionário público do Ministério da Agricultura, e todo sábado abaixo do abacateiro dando uma nota de R$2 para todo mundo. Pô, mas você está com dificuldade em casa, você não tem o carro que você queria, você não tem a casa que você queria, você não tem, o Natal passou, né? O Natal foi chefe, você não foi peru, você não comprou champanhe, mas você está lá no centro espírita, tu vai doar 1 quilo de qualquer coisa, mas você está precisando dar uma vida melhor para os seus filhos. É a tentação da necessidade pessoal. Se você deixar a sua necessidade pessoal falar mais alto, você não vai servir a Jesus e não vai evoluir espiritualmente. Primeiro Deus, depois o resto. Você tem os seus deveres espirituais, você tem sua oração, você tem seu estudo, você tem um trabalho espiritual, empregado, desempregado, com casa, sem casa, você, primeiro Jesus, depois o resto. Como Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão vive o homem, mas principalmente tudo que vem de Deus. Primeiro Deus, depois o mundo. Por mais duro que o mundo possa estar sendo com você, que você esteja desempregado, que isso e aquilo, então vem a tentação da necessidade. Volto a dizer, necessidades reais ou fictícias. Porque tem muita gente que tem a necessidade de trocar de carro todo ano. E não pode ir para o centro espírita porque está fazendo mais um mestrado para poder viajar para a Europa. Não há problema nenhum de trocar de carro e viajar para a Europa, mas primeiro Deus. Mas a terceira tentação, que é, depois que você superou a tentação de desejar o poder, depois que você superou a tentação de ceder às necessidades do mundo e não procurar o Espírito, porque o mundo está te chamando, porque o mundo está... Vem a terceira tentação. O Satanás fala para Jesus: dê uma ordem para os seus anjos e se atire. Está escrito, Jesus respondeu, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O mais difícil do caminho da espiritualização é a tentação de colocar Deus ao nosso serviço. Não tentarás o Senhor teu Deus. Quando você ultrapassa todas as tentações materiais, no trabalho cristão, aí vem a mortificação do orgulho, que é mais difícil que a mortificação da carne. Você tem que dar um passo sem garantir que a pessoa vai ser curada. Você não pode ter a vaidade de dizer para a pessoa: você vai ficar curado porque eu estou rezando aqui, eu estou dando passe. Eu digo, meu irmão, se for da vontade de Deus, você vai ficar curado. Você não coloca Deus a seu serviço. Você não tem a expectativa de que a sua vida vai ficar fácil porque você está trabalhando no centro espírita. Aí seus caminhos vão se abrir, os obsessores vão vir. Tem na biografia de Edivaldo Franco, tem uma frase interessante, que Edivaldo trabalhava também na repartição pública. 2 grandes médiuns, né? Trabalhava lá em Salvador, e na repartição, de vez em quando, chegava um bocado de gente problemática. Todo dia era um problema diferente. É um cliente chato, reclamando, fazendo desacato, confusão. Repartição pública, não tinha um estatuto como tem hoje, né? Desacato, autoridade e tal. Aí Edivaldo perguntou a Joana: Joana, por que tanto problema na minha vida? O que chega de louco lá na repartição? Me ajuda aí, Joana. Edivaldo, você está escrito no livro da vida. Ah, como é que é isso? É o seguinte, você está inscrito aqui como servo de Jesus, então qualquer problema na vizinhança a gente manda para você.
Aí você, né? Você reza de manhã, Senhor, me dê um dia de paz, de tranquilidade. Me ajuda, Senhor. Né? Mas se você for servo de Jesus, a sua oração de manhã é o seguinte: Senhor, qual é o trabalho de hoje? Você é cristão, não é? Né? Senhor, qual é o trabalho de hoje? Olha, pode me mandar uns 3 obsediados. Se sobrar um tempo, um quarto, a gente encaixa. Senhor, eu preciso ter uma conversa com aquele vizinho chato que fica brigando comigo para ver se amansa ele, Senhor. Chico Xavier relata que ele gostaria de ser pai, para ele receber os espíritos que ele doutrinava na desobsessão. Porque um cristão é um trabalhador do Cristo. E o trabalhador do Cristo, ele trabalha, ele não manda. Ele não pede. Todo mundo quer saúde, dinheiro, prosperidade. Chico Xavier era funcionário público, cheio de doença, olhozinho dele sangrando. Um belo dia ele estava em casa, dolorido, olho sangrando. O Emmanuel aparece para ele: Chico, hora da mediúnica, Chico. Emmanuel, você não está vendo que o meu olho está sangrando? Chico, e o outro olho que está bom? Pega o olho que está bom e vai para a mediúnica. O desejo de colocar Deus a nosso serviço, que a vida seja fácil, que as coisas sejam fáceis, que as pessoas entendam a gente, que a gente chegue no centro espírita, dê um curso de mediunidade e os médios fiquem tudo bonzinho, que a equipe seja disciplinada, que as pessoas que a gente ajuda sejam gratas a gente, que o pessoal que você está dando uma cesta básica faça uma oração por você. Isso é uma ilusão tão grande. Deixa eu ensinar uma coisa para vocês sobre obsessão. O obsediado sempre se volta contra aquele que está tratando ele. O obsessor faz isso. Se você está ajudando alguém, na hora da crise, o primeiro que ele vai bater é você, porque você está ajudando. É a tentação de colocar Deus a nosso serviço. Depois que o homem renuncia ao desejo do poder do mundo, resiste às necessidades da terra, servindo em meio à privação, e serve a Deus, sem pedir a Deus outra coisa que a oportunidade de servir, ele está no caminho do progresso espiritual. Ele não está santo, não. Ele está no caminho. Ainda vai restar o principal problema da vida dele, que são os condicionamentos mentais que ele trouxe do passado, que ele vai ter que reprogramar e recondicionar. Aquele homem orgulhoso, violento, vai ter que se tornar um homem trabalhador, manso, confiante, tranquilo, ter fé em Deus. E os 30 anos de missão de Paulo foi, primeiro, passar por cima de tudo, da perda do emprego, da perda da família, da perda dos amigos, da desconfiança dos cristãos, e continuar trabalhando. E segundo, lutar esse conflito interior a vida inteira contra ele mesmo, contra a natureza dele, mas ele foi recompensado, porque lá na frente, o mesmo homem que disse que ele não conseguia fazer o bem, em outra epístola, já no final da vida, ele escreveu o seguinte: não sou eu mais que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Porque ele ultrapassou todas as injunções materiais,
ultrapassou a personalidade dele e passou a viver pela personalidade do Cristo. Porque o maior apego que a gente tem é o apego ao nosso ego, à nossa personalidade. Então, ele abandonou tudo, inclusive o seu ego, a sua personalidade, o seu condicionamento, e disse: olha, agora quem vive em mim é o Cristo. E aí é que o progresso aconteceu. E é por isso que ele construiu a obra que ele construiu. Que nós um dia consigamos abandonar todas as ilusões da terra, todos os nossos condicionamentos, nossos atavismos do passado, e consigamos dizer, como Paulo disse: não sou eu que vivo, mas é o Cristo que vive em mim.